vamos para a nossa segunda aula de doutrina. Na primeira aula a gente falou sobre a criação dos animais, dos homens e dos anjos. Falamos do fato de termos inteligência e vontade como humanos, né? Como espírito. A gente tem inteligência e vontade. Então temos também a liberdade, né? Quando a gente fala que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, a gente está falando principalmente desses atributos da inteligência, da vontade e, consequentemente, da liberdade que a gente tem de amá-lo ou não. Então, a gente precisou provar essa decisão de amar a Deus por meio de uma prova de obediência. E Adão e Eva, então, falharam nessa prova e a partir daí nós perdemos os dons extras que Deus tinha nos concedido, né? Além dos dons humanos próprios da natureza humana, que seria, por exemplo, a fala, a própria liberdade, Deus tinha nos dado dons preternaturais, que seriam, por exemplo, não sentir dor, não sentir fadiga, não morrer, né? Antes de Adão e Eva, do pecado original, a gente iria viver nessa vida e depois iríamos para o céu sem passar pela separação da alma e do corpo, que é a morte, né? Tínhamos também os dons sobrenaturais, que era basicamente a participação na vida divina. Então, um exemplo disso é uma analogia com o sol. A gente sabe da presença, a gente sente a presença do sol por meio dos seus efeitos, da luz e do calor. Então, Adão e Eva, eles sentiam os efeitos da presença de Deus de uma forma muito direta. E isso foi perdido a partir do pecado original. Isso é um dom sobrenatural. Na primeira aula eu explico a diferença do préter e do sobrenatural, quem quiser dar uma voltadinha lá. E o que Deus conquistou pra gente, o que Jesus, conquistou pra gente, é a mesma coisa, né? Mas só pra gente especificar direitinho. O que Jesus conquistou pra gente de volta com o sacrifício da cruz foram a possibilidade dos dons sobrenaturais, da graça santificante, que, de novo, é a participação na vida de Deus. Então, como é que a gente... Jesus, por meio dos seus méritos, né, do seu sacrifício, um sacrifício infinito, a gente fala isso também na primeira aula, mas por meio dos seus méritos, ele concede pra gente a possibilidade de restabelecer essa amizade com Deus, essa participação na vida divina, por meio do batismo. Então, quando a gente, antes de ser batizado, a gente não tem qualquer laço com Deus. E a partir do momento que a gente se batiza, né, que a igreja nos concede o batismo, então a gente restabelece esse vínculo, esse laço, essa comunicação com Deus. Isso acontece por meio do Espírito Santo. A gente vai ter uma aula sobre as 3 pessoas da Santíssima Trindade, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre as atribuições de ação. É claro que Deus uno e trino, ele é um só, então Deus age nas 3 pessoas sempre, mas a gente costuma atribuir alguns aspectos da ação de Deus mais a uma pessoa, né, a Jesus ou a Deus Pai ou ao Espírito Santo do que a outros. Então a santificação, a nossa santificação, né, aqui nessa vida, o amor, essa infusão da vida divina em nós é atribuída à ação do Espírito Santo. Então, quando a gente vai falar sobre o batismo, né, a gente vê que desceu o Espírito na forma de pomba, etc. E tal. Então, quando a gente se batiza, a gente restabelece esse vínculo com Deus por meio que é a graça santificante. Então, assim, a graça santificante, ela seria, digamos que, o pré-requisito para a gente ir para o céu e contemplar Deus na sua glória, né? Então, no livro que a gente está acompanhando um pouco, a Fé Explicada, ele fala que é um dom indispensável para a nossa salvação e que nos prepara para receber outro dom no céu, que é a luz da glória, a lumen gloria, meu latim não é muito bom, então vamos de português mesmo, que é a luz da glória, que seria ver a Deus face a face, contemplar a Deus face a face. No meu entendimento, assim, dividindo um pouco com vocês, não que isso seja, né, teológico, nem muito formal, assim, mas no meu entendimento seria assim, como que naquele exemplo
do soldado que foi para a guerra, que se correspondeu com a moça, né, se apaixonou, etc. Então, ao meu ver, seria como se fosse o correio. A graça santificante seria esse canal de transmissão, de comunicação que a gente tem com Deus. Então, se a gente precisa crescer, cultivar, crescer no amor, cultivar a amizade, cultivar o amor com Deus, para que a gente se regozije da plenitude de possuir esse amor, de ver, de contemplar esse amor face a face na morte, né? Então a gente vai, é como se a gente, no exemplo da carta, né? A gente vai se correspondendo com um amigo que está longe, no caso é Deus, e quando a gente se encontra, a gente tem essa explosão de alegria, de finalmente estar face a face, contemplando aquele amor que a gente cultivou à distância, né? Então, na minha cabeça, a graça santificante seria o canal de comunicação, o correio que leva a carta, que permite que a gente se corresponda e crie esse amor e essa amizade com Deus. Então, se a gente não tivesse o correio, no exemplo lá do nosso soldado, né, que se corresponde com a moça e, enfim, se vê muito alegre, muito feliz de finalmente conhecê-la pessoalmente, se não tivesse o correio para trocar a carta do soldado com a moça, ele também não conseguiria crescer nesse amor, nessa amizade com ela, e portanto, quando ele encontrasse com ela, ela lhe seria indiferente, né? E da mesma forma, eu entendo que a graça santificante atua como esse papel, né? É o Espírito Santo agindo na nossa alma e cultivando nos impelindo a esse amor de Deus, nos comunicando, né? Esse amor de Deus. Pensando aqui também bom, não vou dar esse exemplo porque é uma coisa da minha cabeça demais, assim, para dividir. Então é isso, que a gente, para estar no céu, contemplar Deus face a face, a gente precisa desse dom, que é a graça santificante. E aí, uma definição um pouco mais formal, então, do que é isso, o livro, o Catecismo, né, traz o seguinte, que a graça santificante é um dom, são os atributos, sobrenatural, 2, interior, 3, concedido pelos méritos de Cristo, 4, para a nossa salvação. Então, vamos ver cada um desses atributos aqui da definição. Um dom sobrenatural. Então, a gente já viu o que significa isso, né? Que são aqueles dons que não são próprios da natureza humana, né? Que estão totalmente acima e além da natureza humana. Volta lá na primeira aula para ver direitinho a definição de sobrenatural. É um dom interior. Então, ele é um dom invisível, que a gente não vê, né? O exemplo do livro é o seguinte: a cura de um câncer, a cura milagrosa de um câncer, ele é um dom sobrenatural, porque a cura não se deu de forma natural, né? Pelos meios naturais da medicina. E então a saúde dessa pessoa é um dom sobrenatural, mas ela é um dom visível, a gente consegue ver que houve essa atuação de Deus restabelecendo essa saúde. Então a graça santificante, ela é interior, né, invisível, e concedida pelos méritos de Cristo. Então a gente tinha perdido esse dom e ele foi restabelecido pelos méritos da paixão de Cristo. E então a gente só vai conseguir essa graça santificante através dos canais estabelecidos pelo próprio Cristo para restituir, né, para nos restituir essa graça, ou seja, o batismo da igreja. E por fim, ele atua para a nossa salvação. Então, um exemplo é o seguinte: o dom da profecia, ele é um dom sobrenatural, ele é um dom invisível, mas ele é um dom que atua, em geral, para a salvação dos outros e não para a própria salvação, né? Então, esse seria o quarto atributo aqui da nossa definição. Bom, aí a gente tem a possibilidade de perder essa graça, a graça santificante, quando a gente comete um pecado mortal,
E a gente tem a possibilidade de restabelecer essa graça quando a gente procura o sacramento da confissão, se arrepende. O arrependimento, a contrição perfeita, ela já restabelece a graça santificante, mas se a gente não tem a contrição perfeita, a gente nunca sabe se tem ou não, e mesmo que a gente ache que tenha parte da aula da confissão, aí a gente vai ver que a gente tem que buscar a confissão sacramental. Então a gente pode restabelecer a graça santificante a partir da confissão, e a gente pode crescer em graça por meio da oração e dos sacramentos, né, da assiduidade, da frequência aos sacramentos, que seria basicamente a Eucaristia, a unção dos enfermos e a confissão, que são aqueles que a gente sacramentos que a gente recebe com recorrência, né, o batismo, o casamento e o sacramento da ordem, etc., a gente só recebe uma vez na vida, né? Então a gente tem um crescimento da graça nesses momentos, mas aquilo que a gente pode buscar com recorrência, né, é a oração e a Eucaristia e a confissão principalmente. Bom, o que isso significa? Que a gente crescer em graça santificante, a gente vai crescer na plenitude do amor no céu, né? Então a gente viu também que existem gradações de felicidade, ainda que todas elas sejam plenas. Parece um pouco contraditório, né? Mas se a gente tem uma garrafinha pequenininha e ela tá cheia, né? Enquanto que se a gente tem um litrão que tá cheio, ele também tá cheio. Então os dois estão plenos, mas o pleno para um é maior do que o pleno para o outro, né? E a felicidade do céu, ela tem uma certa relação com o quanto a gente amou Deus nessa vida. Então, os santos, né, que foram muitos santos, que amaram muito Deus, né, Santa Teresinha, Madre Teresa, enfim, São Francisco, aqueles que amaram a Deus, assim, loucamente, eles são mais felizes no céu, ainda que todos sejam muito felizes. E muito não, né? Sejam plenamente felizes. É a analogia que a gente faz também com o quanto a gente é capaz, por exemplo, de desfrutar uma boa música, né? Então, uma pessoa formada em música, se ela vai numa orquestra sinfônica, ela consegue perceber nuances e aspectos daquela boa música que um leigo não consegue. Então, ainda que eu, como leiga, esteja extasiada em presenciar a execução daquela peça musical muito bem feita, uma pessoa que tem o conhecimento daquilo, ela vai desfrutar de forma muito mais intensa, né? Muito plena também para ele, né? Mais profunda. Então, quando a gente cresce na graça santificante, a gente cresce também na plenitude do amor que a gente vai sentir, da felicidade que a gente vai sentir no céu quando a gente se encontrar com Deus. Bom, agora falando sobre a graça atual. Então, a gente falou da graça santificante e agora a gente vai falar da graça atual. A graça atual é um impulso transitório e é uma descarga de energia espiritual. Essa definição também é do livro A Fé Explicada, com que Deus toca a nossa alma para mantê-la em movimento, com a finalidade de nos prepararmos ou de conservar e crescer na graça santificante. Então, a graça atual é a ação de Deus que nos impulsiona em direção à graça santificante, né? Essa, sim, indispensável para estar no céu. Então, como é que a graça atual funciona? Ela é digamos assim, uma inspiração, um impulso que o Espírito Santo coloca na nossa alma de forma a iluminar nossa inteligência. O que significa isso? Fazer com que a gente veja aquilo que é o bom, que é o correto, que é agradável a Deus. E então a nossa inteligência convida a nossa vontade, que eu vejo o que é bom, eu desejo esse bem e eu me movo na direção, ou não, né, quando a gente rejeita a ação da graça, mas vamos considerar que a gente acolhe esse impulso que Deus tocou na nossa alma, e aí a gente se move na direção
deseja e se move na direção desse bem. Então, de novo, nós somos livres para corresponder ou não a essa graça, e porque no fim das contas a nossa salvação ela está nas nossas mãos, né? Então, por mais que Deus possa usar de muitos meios, e Ele sem dúvida usa para nos colocar na direção correta, né, da nossa salvação, em última instância, essa decisão é sempre nossa, né, de acolher ou rejeitar essa graça. Existem algumas situações que essa graça ela é tão forte que tem até um nome específico, que a gente chama de graça eficaz. Acho que é isso. E seria assim, a coisa foi tão forte que a gente quase seria impossível resistir à ação dessa graça, né? E aí a gente tem esse nomezinho específico aí de graça eficaz. Bom, então basicamente é isso. Um exemplo seria de como age a graça atual. Por exemplo, eu cometi um pecado, então eu perdi a graça santificante. E aí o Espírito Santo vai me dar uma graça, né, que seria uma graça atual, em primeiro lugar, de reconhecer que eu ofendi a Deus com esse pecado. Eu falo, ai, poxa vida, sei lá, faltei na missa no domingo, nossa, poxa vida, que bobeira que eu dei, né? Tava cansada, tava com preguiça, mas devia ter me esforçado mais, nem era tanto assim, né? Poderia ter ido na missa, e aí vem aquela contrição, né? Aquele arrependimento de ter pecado. Então, esse é um primeiro movimento, essa é a primeira graça. E aí, uma graça puxa a outra. Então, se eu acolho esse arrependimento, eu posso rejeitar, dizer assim, ai, mas também já fui tão corrida, tava com aquela dor de cabeça, ai, mas também, né, sempre tão... Enfim, a gente sabe como funciona a nossa cabeça para arrumar desculpa, né? Então, nesse caso, a gente rejeita a graça. E no caso que a gente acolhe a graça e fala, né, puxa vida, realmente, né, vacilei. A gente se abre para receber uma nova graça, que seria o próximo impulso. Seria, poxa, eu vou me confessar, vou procurar me confessar um pouco quanto antes, que dia que tem confissão. Então, a gente é movido para o próximo passo. Então, voltando lá, a graça atual, ela nos leva na direção de restituir a graça santificante ou de aumentar a graça santificante. Lembra que a confissão é uma das formas de aumentar a graça santificante? Então, mesmo que a gente não tenha cometido um pecado mortal, se nos vem esse impulso de confessar, é porque a gente recebeu uma graça atual nesse sentido de aumentar a graça santificante. E aí, assim por diante, a gente vai passinho por passinho, né? Então, a gente procura lá, abre o aplicativo, agenda, aqui a gente tem a possibilidade de agendar a confissão, né? Então, abre o aplicativo, agenda, etc. E conforme a gente vai aderindo, consentindo em cada um desses passos, Deus vai nos dando o próximo, né? Pra gente realmente chegar ao fruto daquela graça. Então, é basicamente isso. Tá bom? Agora, as próximas aulas a gente vai começar a falar sobre os sacramentos, né? Então, na primeira aula a gente falou sobre a criação e sobre a graça santificante, como os méritos, né? O sacrifício de Jesus nos estabelece a possibilidade de ir para o céu e de receber a graça santificante. Agora a gente viu o que é essa graça, né? A diferença da graça santificante e da graça atual. A gente viu que a gente conquista e cresce na graça santificante por meio dos sacramentos, e agora a gente vai ver os sacramentos, tá bom?